Vamos então avançar agora para os dois discípulos de João que passam a seguir a Jesus. O verso 29 do capítulo 1, nós já mencionamos, João faz aquela declaração pública de Jesus como o Cordeiro de Deus. E agora, o verso 36 nos diz o seguinte: no dia seguinte, o 35, perdão, vamos ler aqui. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois discípulos. E agora o 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então Jesus havia sido batizado, ele volta à cena do batismo, e quando João vê Jesus voltando ali no local onde ele estava, ao seu lado, dois dos seus discípulos, que já serão identificados, ele agora dá um testemunho pessoal. Veja, irmãos, aqui é uma aplicação paralela. Da primeira vez, o verso 29, João faz e dá um testemunho público, abrangente para mais pessoas. Agora, um testemunho para duas pessoas, um grupo menor. Deus usa os seus instrumentos de todas as maneiras. Ele usa aqueles que podem falar para milhares de pessoas, para dar o seu testemunho de forma pública, por meio dos recursos da mídia, ou mesmo em grandes auditórios. Ou ele usa também aqueles que podem e vão falar ao coração de uma ou duas pessoas. Estão aí os nossos comportores, estão os obreiros bíblicos, estão os pastores que visitam os membros de nossa igreja quando compartilham a sua crença com uma família, uma pessoa, duas pessoas. Então, todos os métodos são importantes, abençoados e usados por Deus para levar luz e conhecimento. E quando a lição então agora vai se debruçar, dizendo que um destes discípulos era André. E João, que está escrevendo o Evangelho, ele não se identifica, mas ele é o outro discípulo. Há uma convicção da parte dos autores, da minha parte também, e Ellen White não deixa nenhuma dúvida. No Desejado, na página 101, ela vai afirmar que o outro discípulo destes dois era João. E interessante que, olha que coisa notória aqui. Quando Jesus percebeu que aqueles dois discípulos, que eram discípulos de João, agora se aproximaram dele, Jesus pergunta: o que buscais? O que vocês querem? O que vocês estão procurando? E eles então respondem: Rabi, que quer dizer mestre, aonde você mora? Onde você fica? Interessante, Jesus havia vindo de Nazaré para ser batizado por João, e ele encontrou um espacinho ali, talvez uma acomodação modesta, simples. Eu fico imaginando, muito simples, mas ele encontrou ali um lugarzinho para ficar, de tal maneira que ele convida esses dois discípulos para irem com ele. E o texto diz que eles ficaram com Jesus aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, ou seja, eles passaram aquele dia com Jesus. E eu fico imaginando qual não deve ter sido a reação de André e João, o autor do Evangelho, ao passarem o dia com Jesus. Não sabemos, aqui não é identificada a hora em que eles saíram na companhia de Jesus, mas isso deveria ser ainda antes do meio-dia, e eles vão e ficam com Jesus até as 4 da tarde, até a hora 10ª. E João faz questão de fazer esse registro da hora em que, até o horário em que eles ficaram juntos. E eu imagino a alegria, a emoção, a vibração no coração desses dois. Sabe, amigos e irmãos, aqui é uma lição muito especial para nós. Há muitas pessoas que querem ouvir de Jesus, querem saber sobre Jesus, têm curiosidade sobre Cristo, têm perguntas sobre Ele, mas quantos de fato querem estar na companhia dele, querem desfrutar de seu companheirismo dia após dia, momento após momento? Esse é o exemplo que André e João nos deixaram. E olha que coisa interessante. O texto vai nos contando que um deles, então, era André, e ele tinha como irmão a Simão Pedro, e eles ouviram o testemunho, e depois ele vai de João Batista, depois ele mesmo encontra Jesus, e ele vai até seu irmão, e diz: olha, encontramos o Messias. E certamente Pedro não estava ali na Judeia, ele vai para a Galiléia, onde depois, posteriormente, Jesus vai encontrá-lo. Então, eles: achamos o Messias.
E Jesus, olha que coisa interessante, o verso 42. E o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: Tu és Simão, filho de João, ou filho de Jonas, numa outra versão. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, Jesus já sabia quem era Pedro. Eu imagino que Jesus já sabia todo o trabalho que Pedro ia dar para ele. Jesus sabia das fraquezas que Pedro ia ter. Jesus já sabia dos tombos que Pedro ia levar, mas Jesus sabia também do seu coração pronto a se arrepender e de quão importante Pedro seria na proclamação do Evangelho, sendo o primeiro dos seus apóstolos a pregar aos gentios. Olha que coisa linda. Jesus, ele nos conhece, ele sabe quem somos e ele nos aceita como somos, ele nos ama e nos recebe e por meio da sua graça ele nos transforma. E ele não olha para nós, meu querido irmão, minha querida irmã, ele não olha para nós com os defeitos que possuímos, com as fraquezas e falhas, mas ele nos vê como o homem e a mulher que nos tornaremos mediante a operação da sua graça. Como isso é confortador, como isso é maravilhoso. Aqui a lição, os autores destacam que se João e André, lá no comecinho, tivessem sido dominados também pela incredulidade que caracterizou os sacerdotes e os líderes, eles não teriam sido contados entre os discípulos de Jesus. Eles haviam atendido, a Ellen White continua dizendo que eles haviam atendido o chamado do Espírito Santo por meio de João Batista e agora com o coração aberto, sensibilizado pelo Espírito Santo, eles passam a seguir a Jesus bem de pertinho. E a lição termina, os autores terminam fazendo uma observação muito interessante, que toda a ênfase do Evangelho de João é trazer luz, a luz sobre quem é Jesus, para que essa boa nova, então, possa ser compartilhada com o mundo. E eu pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, a exemplo de João, que depois testemunha para o seu irmão Tiago, a exemplo de André, que testemunhou para o seu irmão Pedro, para o seu irmão Simão, que Jesus passou a chamar de Simão Pedro, estamos nós também compartilhando essa luz maravilhosa que um dia nós recebemos? Ou estamos guardando só para nós? Olha que desafio. O exemplo de André e João deve falar forte ao nosso coração, deve nos impulsionar para que testemunhemos dessa luz e levemos esta luz àqueles que estão mais próximos e àqueles com quem nos relacionamos e até aqueles que possam estar mais distantes de nós. Com esta reflexão, então, pomos um ponto final na lição da terça-feira.